Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar hoje, falar um pouco para vocês de algumas ideias sobre roteirização que dá para fazer no RP Proteus, tá? Aqui é um bate-papo, tá? Sobre algumas possibilidades. A gente tem trabalhado muito com roteirização ultimamente, integrações, por exemplo, ferramentas que já tem no mercado que fazem roteirização, otimizam roteirização e, e você consegue trazer os dados, né? Você manda os dados do seu RP para essa nuvem dessa empresa, desse roteirizador. Você trabalha lá, otimiza a rota, encontra as melhores formas e aí você traz de volta para o RP. Então, eu vou mostrar aqui para você uma ideia do que dá para fazer, por exemplo, com Google Maps, tá? Uma forma que dá para você fazer para que você tenha uma ferramenta própria, tá? No seu RP e integrado com o Google Maps, tá? Eu vou falar aqui para vocês de alguns itens aqui que são imprescindíveis aqui que você pode precisar no seu projeto, tá? E aí, já em seguida eu vou mostrar algumas imagens, um fluxograma para você de como que esse processo seria, tá bom? Algumas imagens e tal. A primeira coisa que você vai precisar para ter esse tipo de projeto na sua empresa é uma biblioteca do Google Maps. Você ter acesso à API, você tem um custo isso, né? Não sei dizer para você o custo hoje atual, mas você precisa ter um custo. Você precisa pagar a ferramenta, o Google Maps, por uma quantidade de acessos lá que você vai ter, tá? E você ativa a API e aí você pode integrar com qualquer sistema que você tenha. Pode ser o seu ERP, pode ser algum portal, pode ser qualquer coisa, tá? Você vai precisar de uma atualização no seu cadastro de cliente. Você vai precisar do latitude e longitude no seu cliente. Um campo ali, dois campos, latitude e longitude no seu cliente. Isso você vai precisar para poder gravar, né, esse latitude e longitude e não precisar ficar solicitando mais. Uma vez que você já gravou, já localizou aquele cliente, você já mantém ali no cadastro, né, para não ter novas solicitações. E aí dentro desse cadastro de cliente, uma vez que você colocou o endereço todo dele ali, o CEP, tudo, o Google Maps achou a localização e gravou latitude e longitude. Neste momento, você pode ter, por exemplo, uma ferramenta que abre uma janela de drag and drop, né? Uma janela onde mostra o mapa com a localização desse cliente, e você pode arrastar e refinar essa localização, tá? Eu vou até mostrar aqui para você, tá? Deixa eu achar a imagem aqui e você vai entender já já. Aqui. Aqui. Tá vendo? Aqui, essa imagem aqui mostra como se fosse um navegador. Pode ser, por exemplo, você abrir aquele navegador que tem no Proteus, aquela engine do navegador que você pode abrir no Proteus, né, fazer em ADVPL. Como você pode, enfim, de várias formas dá para fazer isso, né? Eu já imaginei de várias formas, até um aplicativo web externo que você possa arrastar e ele regrava no RP, tá? Dá para fazer de várias formas isso daqui. Mas a ideia principal aqui você tem aqui no seu cadastro de cliente uma forma de você abrir a localização que já está gravada no cliente e poder arrastar o pininho para que você refine a localização dele, porque às vezes o cliente ele tem um acesso um pouco difícil, né? Alguma estrada, às vezes não é aquele local exatamente do endereço fiscal dele, mas para efeito de entrega você precisa arrastar ele para outro lugar, tá? Seria essa a ideia aqui, tá? Voltando aqui para algumas partes do escopo, tá? Eu vou falar aqui, eu falei do cadastro do cliente. Em relação ao cadastro, vamos pensar isso para efeito de roteirização, de faturamento, né? Vamos dizer que você tem o OMS implantado. Se você tem o OMS implantado, então você vai utilizar isso para otimizar a sua rota, dar algumas rotas através de Google Maps, tá? Então, aquela mesma tela que você viu agora,
aquela mesma tela que você viu agora, você pode, por exemplo, imaginar colocar vários pontos de entrega ali. Você consegue, através da API do Google, enviar as informações e gerar uma tela com o mapa com todos os pininhos de todas as localizações. E você pode retornar essa rota, o Google retorna para você essa resposta num formato lá, né? Que você consegue gravar no teu ERP, essa rota. Você consegue gravar de fato, tá? E aí você vai ter uma rota gravada e otimizada pelo próprio Google Maps. Então você consegue mandar isso, ver na tela, mexer os pininhos e retornar isso para o Google Maps, né? Voltar, aliás, para o ERP. Então, e no caso de um TMS, por exemplo, no caso de um TMS você faria o quê? Você poderia usar a distância de um cliente remetente para um destinatário e na hora de calcular o frete já buscar essa informação de distanciamento, né? Para não precisar ficar cadastrando. Uma vez que você já tem essa distância, você grava no banco de dados para não haver novas solicitações, tá? É uma forma também. Então, assim, dá para trabalhar no OMS e no TMS, tá bom? Aqui, e aí você pode fazer relatório disso. Então, assim, só para resumir esse escopo aqui, você teria uma consulta via API do Google Maps para trazer a latitude e longitude de cliente. Uma vez que você tem latitude e longitude do cliente gravado na sua base, você pode calcular distâncias entre clientes, entre sequência de entregas. Isso você pode usar para o OMS ou para o TMS, ou outra ferramenta que você tenha. A questão aqui é customizar e você ter uma ferramenta própria e pagar somente os créditos que você vai usar na API do Google, tá? E aqui, eu vou tentar mostrar para você aqui como que seria aqui um fluxograma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Como que seria esse processo, tá? O processo seria o seguinte, ó. Aqui é um processo, essa caixa de cima aqui, o processo o processo deixa eu ver aqui se está tudo certo, tá? Aqui é o processo do cadastro de cliente. Então, por exemplo, ó, ao incluir ou alterar um cliente, há a opção de abrir um navegador com o Maps API, que é aquela tela que você viu. O usuário visualiza o cliente encontrado no mapa através do endereço que foi previamente informado. Ele vê o que encontrou. Alteração e o usuário não é permitido alterar? Pode ser que aquele usuário que está abrindo o Maps ele não seja, ele não seja permitido a ele alterar. Se for permitido, ele pode ir abrir a tela do mapa aqui e verificar e arrastar o pininho para encontrar uma latitude e longitude correta, tá? Isso aqui é um processo para salvamento da latitude e longitude. Aqui já seria um processo, por exemplo, para um cálculo de frete no TMS. E aí você pode aplicar isso também no OMS, numa roteirização de OMS. Ou do seu faturamento, tá? Não precisa ter OMS. Nesse caso aqui não precisa, porque você vai mandar as informações do pedido, dos clientes e tal. Então, se você tiver um faturamento, um módulo de faturamento, é possível também, tá? Essa customização. Então aqui, ó, imagina o seguinte: o usuário ou outra subrotina do sistema insere um lote com os DOCs de entrada. Os DOCs de entrada aqui no TMS seria o lote para calcular o frete, no faturamento seriam os pedidos e no OMS seria a carga, tá? Então, aí você começa a informar os dados dos clientes e tudo, né? E você carrega, né? Carrega os dados na API, tá? Consome a API do Maps e retorna o cálculo do KM. No caso de um OMS, o Google vai retornar para você os direcionamentos que ele deu lá. Você imagina que você mandou 10 pininhos para ele. Ele vai trazer o caminho de cada pininho. Isso eu já testei, já vi que funciona, né? Ele retorna num formato lá que a gente pode puxar e gravar no sistema, que primeiro o cliente A, depois o B, depois o C, essa sequência. Às vezes vai para o C e depois volta para o B, e ele faz toda essa roteirização, tá? E aqui, no caso, tá? Você pode, depois, por exemplo, colocar um aplicativo na mão do motorista para que ele aponte
a localização que ele fez a entrega, que ele alterou o status, ou ele dá uma informação, ou você pode usar até a própria macro dos rastreadores, né? O TMS tem essa capacidade de absorver as macros, os outros módulos já não tem, mas assim, em se tratando de RP e a própria linguagem do RP, você pode interpretar de várias formas e trazer qualquer informação que você queira, concorda? Você pode trazer de um aplicativo, pode trazer de um rastreador e gravar. Enfim, isso não chega a ser um problema, né? Então você pode, conforme você tem a rota a partir de agora, você pode fazer uma forma de ter apontamento externo do motorista, tá? Eu até tenho um aplicativo de entrega aqui, vinculado ao OMS e ao TMS, tá? Deve ter algum vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada aqui no canal, vai ter um vídeo, chama aplicativo de entregas, tá? É amarelo e azul, a cor que você vai achar dele, assim, da apresentação dele. E aí é um aplicativo que se integra com o OMS, com o TMS, que você pode colocar na mão do motorista. Enfim, dá para fazer de várias formas. Então, pessoal, essa é uma ideia interessante, tá? Que você poderia ter no seu negócio, tá? Deixa eu voltar aqui. É uma ideia bem interessante que você pode ter na sua empresa. Você pode ter sua própria ferramenta de roteirização, que sai um pouco daquela questão visual de Proteus, que é linha, né? O browse, né? Aquelas linha sobre linha, e ter uma coisa mais visual com uma ferramenta que é conhecida no mercado, que é o Google Maps. Então, eu acho que vale a pena investir nisso, porque você evita erros, né? Você evita muitos erros de roteirização. Você abaixa demais o seu custo, né? Só fazer as contas, né? Quanto custa para um veículo pesado um erro de trajeto, né? Assim, você, gerente de logística, você pode falar melhor que eu o quanto você gasta com frete e quanto que os erros impactam no teu negócio, né? Então, o custo baixo assim, acho que é o principal objetivo, né? Custo baixo. Evitar erros, acho que é uma cascata de problemas que vai ser evitado. Aí é uma ferramenta que dá para aplicar, porque o RP é totalmente customizável, e você pode ir adicionando coisas, você pode ir melhorando isso e não fica dependente, né, de outras ferramentas. Você pode colocar dentro do seu próprio RP. Pessoal, assim, ó, isso é uma ideia de projeto, tá? É uma ideia de projeto que você pode aplicar na sua empresa, e aí você coloca nos comentários aqui o que você acha, o que você ferramenta deveria ter a mais, de repente a gente pode fazer uma nova versão aqui, colocar mais algumas ideias. É um projeto que pode ser executado, e aí eu espero, né, dar um like aí no vídeo para que mais pessoas possam ver, e eu vou vir com novas ideias aí nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo.